Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da Palavra de Deus. E vamos que vamos encerrar hoje a carta de Paulo a Efésios. Nós leremos os capítulos 4, 5 e 6. Então, você vem comigo que no final desse vídeo eu tenho uma boa notícia para você. Então, vem comigo, vamos lá. Eu, você e o nosso bom e fiel Senhor juntos na leitura. A unidade da fé. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Veja que lá no texto do capítulo 4, versículo 15, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, né? E aqui está falando que ele é o cabeça. Então, Jesus ele é a cabeça, bem como ele é o cabeça. A cabeça no sentido de o corpo, né? Ele é a cabeça do corpo. É onde está o cérebro, onde domina todo o corpo, né? E o cabeça no sentido de liderança, né? Ele é o líder, ele é hierarquicamente é superior, né? Digamos assim. Porque o marido é o cabeça da mulher, no sentido não de superioridade, como muitas pessoas pensam, né? Porque nós sabemos que a mulher é auxiliadora idônea, ou seja, aquela que anda lado a lado. Deus não tirou a mulher nem da cabeça, nem do pé, nem da cabeça para ser superior ao homem, nem do pé para ser inferior e nem do pescoço para virar ele para tudo quanto é lado, né? Que o povo fala que o homem é a cabeça e a mulher o pescoço que vira para tudo quanto é lado. Mas Deus tirou a mulher da costela para andar lado a lado com o homem. Mas no sentido de liderança, aquele que lidera o lar é o homem, tá? Porque Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Entenda submissão no sentido muito espiritual da coisa mesmo, viu? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que a tarefa do homem é bem superior à da mulher, né? Como que Cristo amou a igreja? A ponto de morrer, dar a vida por ela, né? Aqui, nesse texto, não diz que a mulher tem que amar ao homem como Cristo amou, né? Ao ponto de, mas que a gente tem que estar
submissa a ele, no sentido de estar sujeita. A Bíblia é muito clara e não dá para fazer um sermão aqui agora sobre isso, né? Mas não entendam submissão como capacho, como muitas mulheres entendem, tá bom? Mas aqui, maridos, a responsabilidade do marido é bem superior. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso, muitos lares têm sido desfeitos, porque não se entende a palavra de Deus como deve ser entendida, e deturpando a palavra, as famílias também se deturpam, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O lar cristão, filhos e pais. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos, da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Tíquico, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. A bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encerramos nossa leitura.
E você está curioso para saber? Então vamos que vamos, temos novidade por aí. No dia provavelmente 29 ou 30, eu já devo estar enviando os prêmios para a próxima etapa que nós já vamos começar, né? E o prêmio será o quê? Uma Bíblia de leitura, sim, uma Bíblia própria para leitura, e vai ser a que nós estaremos, a minha eu já encomendei, nós estaremos caminhando o ano que vem na leitura dessa Bíblia, na nova versão transformadora, se não me engano. Isso. Na nova versão transformadora, NVT, tá? Depois você confere se é isso mesmo. Na versão NVT, é uma Bíblia que ela não é para ser usada na igreja, ela é uma Bíblia para leitura. Então, ela vem com um método de leitura diferenciado, tá? Ela chama Bíblia 365 dias. Então, ela vem com a leitura, é uma parte do Velho Testamento, uma parte do Novo Testamento e uma parte dos Salmos. Então, a leitura vai se transcorrer assim no próximo ano, nessa versão, e vai dessa maneira, nós vamos acompanhar a Bíblia já própria para a leitura. Que maravilha, não é? Pois é, então, quem vai ganhar serão aqueles que concorrerem no nosso canal. Vou dar três Bíblias, tá? Lembrando que sempre nós estaremos dando preferência, pelo menos uma Bíblia, para quem não ganhou nada. Então, não deixe de participar, ok? Não fique de fora. E aí você vai me perguntar o que é preciso fazer para eu concorrer a essa Bíblia. Então aguarde que amanhã eu vou passar para você toda a informação e fique ligado, porque eu não vou dar para quem não concorrer direitinho. Então preste muita atenção. Guarda aí no seu coração essa mensagem de hoje e fica atento no vídeo de amanhã, que eu vou passar para vocês toda a informação para você concorrer a essa Bíblia, tá bom? A primeira parte para você concorrer já vai o primeiro passo, tá? Para você concorrer, que vai ser como um do outro, tá? 2 ou 3 passos, hein? O primeiro passo para você concorrer eu vou passar agora para você, tá bom? Você que ouviu toda essa mensagem, você que acabou de escutar essa leitura e viu qual que vai ser o prêmio, se você ficou contente com isso, você vai colocar no grupo, lá no grupo, no nosso canal, escrito assim, ô Glória! Tá bom? Então é isso aí. Vamos para nossa nova leitura de forma diferenciada no ano que vem, tá bom? Então é isso aí, que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos por alcançá-la e no que depender de nós tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Ô Glória! Vamos?